Caralho, mano, que zica, tio. Pois é, do nada, assim. Porra, cara. E o pior é que a galera deu aquele. Não, não, tá tudo bem aqui, pá, ela, né, saiu Não, aqui. Não, e o pior é que o pessoal deu a primeira notícia, tipo, não, tudo bem, saiu aqui do avião, tá tranquilo, tá com vida. Saiu do avião com vida. Beleza, né? Dali a pouco, pum, plantão da Globo de novo. Eu falei, caralho, cara. então, foi exatamente assim. Eu abri o Twitter, o avião caiu, mas tá tudo bem, todo mundo sobreviveu. Aí, 5 minutos depois, notificação do G1. Marília Mendonça. Nossa, é muito triste, professor. Ah, eu não era. Não acompanhava, conhecia, sei da importância, não. Eu Mas também. é foda, né? Tipo, porra. Por ela, pela família, pelo filho. Sim. Ela era Porra. super nova, né? Então, tá ligado? Tipo, aqueles bagulho que acontece assim que você faz assim, mano, né? Pior Começa a que é isso abraçar todo mesmo. mundo que tá em volta, tá ligado? Tipo, pô, É, curto você pra dá um caramba. choque de realidade, né? Não, mano, demais, 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 demais. Mas, tamo aí, cara, tamo aí, vamos aproveitar o nosso momento hoje aqui, o nosso último momento em biofísica, né, em aulas. Eu tentando fazer um pós-pobre de Pedro Luz aí nas nossas aulas. Ah, e hoje vamos falar de radiação. Vamos falar de radiação. Oh, eu esqueci de copiar o negócio lá na sala, né, meu? Então a galera se pá acha que. Deixa eu mandar aqui. Só mandar no grupo da sala aqui. Professor, Oi. rapidinho, não tem a ver com a aula de biofísica e sim com a de fisiologia, só que eu tô muito curiosa e provavelmente eu vou esquecer de novo de te perguntar. Eu tava vendo uma live de um fisioterapeuta e aí ele comentou a respeito que o córtex pré-frontal, ele é o último a ser formado. E ele é formado a partir dos 24 anos, é verdade? Ô, Liza, eu concordaria com ele se ele dissesse que o córtex pré-frontal ele é a última região a ser amadurecida, no sentido de fazer todas as sinapses que ele pode e trabalhar no ápice da sua capacidade. Porque, tipo, a estrutura anatômica, a gente está com ela desde sempre, né? Claro que conforme nós vamos crescendo, até enquanto o nosso corpo estiver crescendo, se desenvolvendo, o cérebro vai se desenvolvendo também. E aí tem alguns estudos que apontam que a maturação psicológica e emocional ela vem depois dos 30. Mas o córtex, a peça, o cérebro anatômico, ele está com você desde sempre. Em tamanho e em quantidade de neurônio, ele cresce enquanto você estiver crescendo. Agora, por exemplo, vai até os 18, 20. Agora, trabalhar na sua capacidade total, que é que a gente chama de amadurecimento dessa região, eu encontrei alguns trabalhos tratando disso, tipo, depois dos 30. Depois dos 30. Agora, tipo, o córtex se desenvolve com 24, cara, não achei nenhum trabalho nesse sentido, não. Então, é que eu fiquei confusa, porque você explicou um pouco do córtex pré-frontal pra gente, aí eu vi ele falando isso, aí eu fiquei, vou perguntar pro meu professor. Então, é que eu precisava assistir para ver de repente que contexto, porque, tipo assim, pô, podia pôr uma foto direito da Anne Curie, né? Deixa eu fazer isso agora já enquanto eu explico aqui com a Liza. Marie Curie. O desenvolvimento, ele não acontece, ele não acontece junto e ao mesmo tempo
do crescimento. Né? Quando eu falo em desenvolvimento do cérebro, o resto do corpo, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de crescimento e mudança morfológica, né? Na adolescência, desenvolvimento de órgãos sexuais, novos hormônios trabalhando, função reprodutiva aparecendo, a gente crescendo em altura, tudo. O cérebro, além dele crescer a massa, o órgão, a maneira como ele faz as sinapses, a capacidade dele de trabalhar próximo da sua capacidade máxima, isso acontece depois que a nossa cabeça cresceu e que o nosso cérebro já cresceu e já está num tamanho, num formato próximo do formato adulto. Tá? Ele se desenvolve anatomicamente até 18, 20 anos, mas o córtex pré-frontal, que lida com nossas emoções, pensamentos, todas as características, enquanto humanos pensantes, ele se desenvolve e, sei lá, ele tem uma maturação ideal para poder trabalhar em capacidade máxima após os 30. Tipo, sei lá, eu não sei se isso ainda tá rolando comigo. Já tá rolando comigo, tá ligado? Então, tem que ver o contexto, porque às vezes ele pode ter falado no sentido de, sei lá, de desenvolvimento. Aí a gente pode até discutir, ele pode ter achado um estudo que fala que isso acontece um pouco antes, depois, que varia de pessoa para pessoa, tudo bem. Mas o desenvolvimento anatômico, não, cara. Tá lá. A gente só aprende a usar direito mesmo depois dos 30, mas a anatomia tá lá, bonitinha. Beleza. Se eu achar o link, eu mando pro senhor lá no Moodle. Manda no grupo da sala também, pô. A galera já aproveita e dá uma olhada também. Mas da hora. Da hora. Esse apontamento. Cara, a minha esposa já chamou atenção para isso. Eu vou arrumar aqui, colocar uma foto, sei lá, ainda que editada, mas uma foto verdadeira da Marie Curie, não uma animação, né? Aí. E colocar a foto da Marie Curie, porque foi a Marie Curie que descobriu e começou a estudar a radioatividade efetivamente, né? Deixa eu compartilhar com vocês agora aqui. Professor, tem um filme na Netflix que conta a história dela que é muito bom. Peraí, deixa eu pegar o bloco de notas aqui. Qual que é? Acho que é Radioativo, se eu não me engano. Radioativo? Vou pegar a sua dica aqui. Dicas primeiro ano. Beleza. Obrigadão pela dica aí, porque agora eu tô viciado. Eu assisti 4 episódios, indiquei, agora eu tô terminando de assistir Lupin. Tô muito doido dos Lupin na cabeça, até querendo ler o livro de curiosidade, mas eu vou pegar essa dica aí. Radioativo. Massa. O Maria Fernanda, depois você dá uma olhada no e-mail da FEMA, tá? O convite da reunião de amanhã. Esqueci de avisar o pessoal no Moodle. Ah, tudo bem, professor. Vou olhar depois. Esqueci, tava fazendo várias coisas hoje. E, inclusive, comecei a corrigir as provas de vocês, da P3. Tentar acabar de corrigir essas provas amanhã e já deixar as notas e as correções lá para a gente poder ter prova semana que vem tranquilo, em paz, de boa. Bom, galera, vamos de saideira então de biofísica. Vamos falar de radiologia. Compartilhei errado, compartilhar no modo leitura. Vamos falar de radiologia e vamos tentar entender por que a radiação faz mal para o nosso corpo. Tentar entender por que a radiação mata, por que a radiação destrói tanto as suas vítimas, como a gente já viu na série Chernobyl, do ano passado. Alguém chegou a assistir essa série, Chernobyl? Da HBO? Bom, se vocês não assistiram,
é a dica que eu deixo aí para vocês pegarem. Quem tem HBO, assiste na HBO. Quem não tem, pega nos torrents da vida aí. Chernobyl fala sobre o acidente e eles tomam a liberdade de ir a fundo, principalmente nas questões políticas, assim, é muito interessante e triste, né? Triste, porque, puta, é foda. Política é sempre terrível, mas é muito interessante, tá? Uma série fera. E mais recentemente, 10 anos atrás, a gente teve um acidente nuclear no Japão também, né? A gente teve um acidente grande lá no Japão, e os caras estão sentindo o efeito desse acidente até hoje, lá na região. Bom, primeiramente, antes da gente falar de radiologia, vamos falar o que é radiação, propriamente dita. A radiação, ela é uma energia em trânsito, tá? Emitida por uma fonte... Opa! Aqui, ó, eu fazendo correções em tempo real na aula. Ela pode ser emitida por uma fonte proveniente ou da matéria, qualquer matéria que nós temos, ou do vácuo, beleza, galera? Ou do vácuo. Então, a radiação, por definição, é uma energia que está viajando. Ou ela viaja na matéria, né, ou ela viaja de uma partícula de matéria para outra, de átomo para átomo, ou ela viaja no vácuo, né? Vocês já devem ter visto, por exemplo, que o nosso Sol é muito radioativo. Ele libera radiação na Terra. Ele libera diversos tipos de luz, diversos tipos de luz, diversos tipos de onda. Dentre esses tipos, ele libera radiação também, tá? E aí, essa radiação pode ser emitida, falando de matéria, pode ser emitida por partículas, tá? E aí eu pego todos os segmentos do átomo, prótons, nêutrons ou elétrons, ou essa radiação pode ser emitida por ondas eletromagnéticas, ou seja, ondas eletromagnéticas, como a gente já estudou, são uma categoria de ondas que viajam no vácuo. Então, luz pode transmitir alguma quantidade de radiação consigo. Os próprios raios X, né, que é um espectro de ondas que possui uma quantidade de radiação, ou seja, uma grande quantidade de energia junto de si. E os raios gama, que é a radiação que a gente corre, que a gente evita, porque é a radiação que mata. E aí, galera, quando eu olho aqui no nosso espectro, deixa eu só colocar no pé aí. Beleza. Quando eu olho aqui no nosso espectro de ondas, né, que a gente foi usando durante o ano para poder se localizar, parte a parte, onde a gente está, do que a gente está falando, percebam que o comprimento das ondas do raio gama e do raio X já é um comprimento bem pequenininho, né? Em contrapartida, são ondas com grande quantidade de energia transportada consigo, né? Transportada em sua estrutura. E toda vez que eu vou fazer o tradicional exame de raio-x, eu vou fazer uma radiografia. Né, como nós já bem vimos na aula passada, a grafia remete à imagem, remete à escrita, principalmente, né, escrita ou demarcação de signos, e radiografia, ou seja, escrita ou demarcação de signos utilizando radiação. Tá? E aí eu consigo também estudar a radiação através da radiologia. Logia vem de estudo, rádio de radiação, estudo da radiação, radiologia. Na radiologia eu não estudo só raio-x, tá? Eu foco nisso porque, por exemplo, no mercado de trabalho como um todo, profissionais da saúde se formam nas mais diversas derivações da utilização de raio-x. Então, tem a radiografia comum, normal, que a gente faz comumente quando vai no médico. E temos também outros tipos de exame que utilizam radiação, utilizam raio-x também,
E o raio-x ele é utilizado porque ele é relativamente bem mais seguro do que os raios gama. Claro que uma grande quantidade de raios X pode fazer mal para a gente. Só que em relação aos raios gama, que é outro tipo de radiação que nós temos mais forte, com grande quantidade de energia, os raios-x assim, são bem tranquilos, a gente consegue ter um uso saudável deles, sem prejudicar as nossas estruturas corporais, tá? Então, vamos guardar isso aqui, ó. As partículas, prótons, nêutrons ou elétrons, ou seja, pedaços de átomos, podem enviar radiação, emitir radiação e emitir através da matéria. E ondas eletromagnéticas, raio-x, luz e raios gama podem emitir radiação. Vamos guardar esses raios gama, tá? Quando eu falo de radiação, eu posso falar tanto da emissão tanto de energia viajando através da matéria ou viajando no vácuo. Aqui na Terra, comumente, eu terei mais contato com a radiação emitida por partículas, tá? No caso, a radiação emitida através da matéria, tá? Quando eu falo, por exemplo, do uso do raio-x, aqui, ó, do raio-x, como que funciona para eu emitir radiação e essa radiação, de alguma forma, interagir com os meus tecidos e escrever exatamente o desenho do meu osso na chapa? É o seguinte, partículas radioativas, elas viajam, bonitinho. Eu vou destacar aqui as principais fontes de radiação: partículas alfa, partículas beta e raio gama. As partículas alfa são um tipo de radiação que elas, quando emitidas, elas não conseguem atravessar muitos materiais. Por exemplo, uma folha de papel já consegue bloquear a radiação da partícula alfa, tá? Ela carrega a radiação consigo, mas é uma radiação que não faz tão mal. A partícula beta já é uma radiação que atravessa uma quantidade maior de elementos, né? Ela pode atravessar a folha de papel, pode atravessar inclusive o nosso corpo, mas, por exemplo, estruturas como madeira ou como aço, eu consigo conter partículas beta. Agora, os raios gama já são um tipo de radiação que, quando eu emito essa radiação consegue atravessar vários tipos de matéria, parando só no concreto, tá? Os raios gamas, eles param no concreto, beleza? Então, quando eu falo da emissão de radiação, seja raio gama ou raio X, eu estou falando de emitir uma radiação que vai atravessar materiais. Então, o raio X, que é um tipo de radiação que a gente vai comentar agora na nossa disciplina, é uma onda carregando energia consigo, carregando radiação consigo. E o raio-x, ele atravessa os tecidos do meu corpo, tá? Ele atravessa os tecidos do meu corpo e ele entra em contato, né, posteriormente a mim, ele entra em contato com o material, que é a chapa do raio-x, e nessa chapa de raio-x, as estruturas que ele tem maior contato, maior interação, são as estruturas que ficam esbranquiçadas, que ficam gravadas de maneira esbranquiçada. As estruturas que ele tem menos contato, que ele atravessa direto, ficam mais borradinhas. Então, por exemplo, os nossos ossos aparecem muito bem no raio-x, porque os nossos ossos são densos, o raio-x ele tem mais dificuldade de atravessar o osso, então ele vai interagir muito mais com o tecido. Então, nessa interação dele com o tecido, eu consigo gravar essa interação na minha chapa de raio-x. Agora, por exemplo, em relação ao meu coração, o tecido do coração não é tão denso igual o osso, não é tão duro, não é tão rígido. Então, o raio-x passa direto pelo coração e aí, consequentemente, a interação dele com o tecido do coração é pouca. Por isso que na imagem, a imagem aparece borrada, aparece pouca coisa. Aqui eu tenho uma questão que, assim, como que eu consigo liberar
radiação. Essa radiação ela pode vir de uma fonte externa, ela pode ser propagada no vácuo através de algumas ondas, como eu já comentei, uma onda de luz, uma onda de raio gama ou de raio X, ou ela pode vir de matéria. Como assim de matéria? Eu tenho um átomo, hoje despedida do desenho bosta, hein? Desenho bosta volta ano que vem, espero eu que volte ao vivo. Vai ter desenho bosta ao vivo na sala e muito mais, mas esse ano faremos a despedida do desenho bosta na aula remota. Vamos abrir aqui, dando passagem para ele. A grande estrela da nossa aula, o desenho bosta. Olha só que horrível. Saúde. Aí, ó. Vamos lá. Então, do que é formado um átomo? O átomo vai ser formado de... vamos fazer aqui. Prótons. Pegar aqui. Ele vai ser formado de nêutrons. O núcleo do átomo, né? Aí, tá bom. Tá bom. E ao redor, eu terei uma órbita de elétrons, tá? Eu terei elétrons viajando na órbita do meu átomo. Então, o que acontece? Isso aqui é o formato do átomo comum, normal. Eu consigo fazer uma divisão, uma separação entre prótons e nêutrons. Eu consigo romper essa ligação. Eu consigo deixar, por exemplo, os nêutrons de um lado e eu consigo deixar os prótons de outro lado, ou seja, eu consigo rachar, eu consigo quebrar o meu átomo em duas partes, tá? E aí, consequentemente, também liberando elétrons no espaço. Quando eu faço essa divisão, eu libero uma grande quantidade de energia. Opa! De novo. Eu libero energia quando eu rompo, quando eu divido o meu átomo, tá? Que é o que nós chamamos de fissão nuclear. A fissão nuclear é justamente eu tentar dividir o núcleo do meu átomo no meio. Ele libera uma grande quantidade de energia. E aí, nessa liberação de energia, eu posso ter a liberação de partículas alfa, partículas beta ou raios gama, tá? A partícula alfa vai vir bonitinha, uma partículazinha radioativa. A partícula beta vai ser um pouco maior, vai atravessar mais objetos, vai chegar mais longe, em mais lugares. Já os raios gama vão vir no formato de onda, tá? Vai ser uma energia liberada no formato de onda. É por isso também que, estruturalmente, o raio gama consegue chegar mais longe que as partículas alfa e as partículas beta. Porque ele vem no formato de onda de um comprimento bem pequeno, então carregando uma grande quantidade de energia, e, consequentemente, essa energia vai interagir com os meus tecidos. E aí vocês, professor, legal, descobri que se eu pegar um átomo, quebrar no meio, esse átomo vai liberar energia, tá? Da hora. Mas por que a energia mata a gente, tá? Vamos primeiro só olhar para esse slide aqui e a gente volta para o desenho bosta, tá? O raio-x, a emissão de raio-x, do equipamento de raio-x, é a emissão de radiação por ondas eletromagnéticas com baixo comprimento de onda, tá?
Determinados elementos possuem isótopos radioativos. Vamos lá. Isótopos, elementos que possuem o mesmo número de prótons em seu núcleo. Isóbaro, elementos que possuem o mesmo número de massa. Então, elemento químico diferente, mas com a mesma massa, isóbaro. Elemento químico diferente, com a mesma quantidade de próton no núcleo, isótopo. Isótono, elementos químicos diferentes com o mesmo número de nêutrons, tá? Então tem alguns isótopos que são radioativos, tá? O que é ele ser radioativo? Ele tem decaimento radioativo, ou seja, ele perde próton, nêutron ou perde massa. E aí, consequentemente, como a gente viu no nosso exemplo aqui, ó, quando eu começo a liberar pedacinhos de próton ou pedacinhos de nêutron, eu também libero energia, tá? Então, nós temos elementos na natureza que são radioativos. Temos elementos que os prótons e os nêutrons vão começar a despregar desses elementos, vão começar a despregar desses caras, vão começar a ser soltos e liberados no ar, e, consequentemente, vão começar a liberar radiação, vão liberar uma grande quantidade de energia radioativa por isso, tá? E aí, dependendo do elemento, eu emito raio alfa, partículas alfa, beta, viajam em onda, né? Então eu posso chamar de raio. Ou raios gama, tá? E aí, consequentemente, eu tenho a liberação de radiação, que é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu tenho um elemento químico X. Esse elemento ele pode perder um próton ou um nêutron, pode liberar uma partícula alfa, uma partícula beta, ou dependendo da quantidade de elementos que ele vai... quantidade de estruturas que ele vai perdendo ao se degradar, ele já libera uma grande quantidade de energia, e essa quantidade de energia vai ser dada na forma de raio gama, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu átomo velho, meu átomo aqui colado no esparadrapo e na fita crepe. Esse átomo, aos poucos, começa a despregar dele partículas componentes do átomo. Então, devagarinho se desprende um próton, devagarinho se desprende um nêutron, aí vai se desprende um outro próton, e aí nessa eu estou liberando energia, tá? Eu estou liberando energia. Por isso que eu falo que alguns elementos são perigosos por serem radioativos, principalmente urânio, tá? Porque é elemento que vai, com o passar do tempo, tendo decaimento radioativo. Ele vai perdendo componentes e vai liberando energia radioativa, tá? E aqui, galera, abro espaço para outro desenho bosta. E aí vocês falam, tá, professor, legal, libera energia, mas porque você ainda não respondeu por que a radiação faz mal. Por que a radiação faz mal? A radiação faz mal quando ela for do tipo ionizante. E agora eu gostaria de uma participação da sala. Vai ser a última participação que eu vou pedir aqui, pra gente fechar o ano da hora, fechar o ano bem. Ô, Guilhermão tá na fita aí, Guilhermão? Guilherme? Tá, o Guilherme não tá aí. Rebeca tá aí, Rebeca? O senhor falou comigo? Opa! Guilhermão? Por gentileza, Guilhermão. Você sabe dizer o que é um íon? Íon. Ou você lembra o que é um íon? Agora me deu branco o senhor perguntando. Deu branco? Você lembra o que é cátion? Ou o que é ânion? Cátion. Mais ou menos. Vamos trabalhar em cima desse mais ou menos aí. Vamos lá. Quando eu falo um cátion, o que vem na tua cabeça?
Pode mandar, mano. Alguém lembra o que é um cátion? É um Um átomo átomo. positivamente carregado. Positivamente carregado. Para um átomo estar positivamente carregado, o que precisa acontecer com a camada eletrônica desse átomo? Ele tem que perder elétrons. Ele tem que perder elétrons e aí ele fica com carga positiva. Consequentemente, o ânion ele é um átomo Negativamente carregado. porque ele Ganhou elétron. ganhou elétron. Beleza. Então vem cá. A gente sabe que o átomo normal, ele começa com uma quantidade natural de elétrons. Conforme ele ganha e perde elétrons, ele pode virar um cátion ou um ânion. Aí a gente sabe. Quando eu falo, então a gente sabe que o átomo que perde ou ganha elétron, ele é um íon. Se eu falo para vocês que a radiação teve efeito ionizante, o que a radiação fez com o átomo? Fez ele perder ou ganhar elétrons. Fez ele perder ou ganhar elétrons. Legal. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um atominho aqui bonitinho, bolinha, pá. Se eu tenho um efeito ionizante, eu dei uma pancadinha aqui no elétron e o elétron viajou. O outro elétron aqui também tomou uma pancadinha, né, no caso uma onda, e ele, por sua vez, também viajou, e assim sucessivamente, tá? Então, o efeito ionizante é o efeito de interagir com a carga elétrica dos átomos, tá? Aí vamos aprofundar mais, então, na nossa discussão. Eu tenho aqui a minha celulinha, tá? Tá aqui a minha célula, mitocôndria podrezinha, núcleo. No núcleo vai ter aqui o meu DNA. Nossa, não. De novo. Tava certinho para você fazer o desenho, faz devagar. Aí, isso. Tá aqui o meu DNA, beleza. A minha célula, ela tem átomo? Sim. Tem átomo, tá? Se eu, por um acaso, tiver um efeito ionizante e mexer com os átomos das minhas células, eles serão afetados? Sim. Serão afetados, né? Se eu tenho aqui a minha hélice, minha dupla hélice de DNA, meu DNA é feito de átomo. Se eu tenho um efeito ionizante, eu destruo essa dupla hélice e, consequentemente, eu destruo o meu DNA. Se eu tenho a minha membrana é feita de colesterol e fosfolipídios, por exemplo, a membrana celular. Se eu vou e ionizo essa membrana, eu destruo esse fosfolipídio e aí, consequentemente, eu acabo destruindo a membrana celular da minha célula. Em resumo, o efeito, dependendo da radiação que eu tenho, eu posso ou não ter efeito ionizante nos meus tecidos, tá? Os raios X, eles têm um efeito ionizante muito baixo numa dose única para poder gerar uma interação significativa a ponto de gerar um efeito ionizante nos átomos das minhas células e, consequentemente, acabar matando, destruindo algumas células. Agora, por exemplo, os raios, deixa eu trocar de cor, os raios gama já têm um efeito ionizante muito alto. Então, se eu entro em contato com esses raios gama, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma sinuca aqui nos elétrons das minhas células, vai jogar esses elétrons fora, perdão, dos meus átomos,
Aí, consequentemente, quando eu tiro esses elétrons, nós vimos que as nossas moléculas nada mais são do que a ligação de dois ou mais átomos, né, ligando a carga negativa de uma órbita com a carga positiva de um núcleo. E aí, no caso, eu somo esses dois aqui e eu tenho a formação de uma molécula, igual nós vimos no nosso... Opa, mas vai, beleza. Igual nós vimos no nosso exemplo, no nosso primeiro slide que a gente teve de aula esse ano. Então, a minha molécula, ela nada mais é do que uma ligação eletrônica. Um polo positivo de um elétron com o polo negativo. Se eu arranco esse polo positivo daqui, consequentemente, eu acabo desligando as ligações das minhas moléculas, separo um átomo do outro, e aí, por exemplo, como a nossa célula ela é uma estrutura supramolecular, feita com várias e várias biomoléculas diferentes, quer dizer, a gente é a base de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Esses átomos aqui. Então, a partir do momento que eu destruo a ligação molecular das minhas estruturas celulares, a minha célula começa a se degradar e ela morre, ela deixa de existir. Então, se eu começar a tomar várias e várias doses pesadas de radiação gama, ou muitas e muitas e muitas e muitas e muitas, na casa das milhares doses de raio-x, eu vou aos poucos tendo efeito ionizante, desligando as minhas moléculas entre si, separando os meus átomos e, consequentemente, destruindo as minhas células. E aí, dependendo da região e do tecido que eu tenho essa interação, aquele tecido, aquela região acaba sendo morta, tá? É por isso, por exemplo, que quando nós temos um tumor, nós temos um tumor formado, a pessoa ela faz um tratamento chamado radioterapia, tá? Essa radioterapia, ela é localizada e ela é dada numa quantidade segura de raios-x apenas sobre o tumor, para tentar ter esse efeito aqui, só que só nas células tumorais. Tá? Então, se eu tomar uma radiação com radioterapia, se eu fizer uma sessão de radioterapia, eu não vou morrer imediatamente, muito menos piorar meu câncer, porque a ideia é aplicar diretamente radioterapia sobre o nosso tumor, tá? Mas é por isso que as pessoas, quando recebem radiação, as pessoas vêm a morrer. Nós somos feitos de moléculas complexíssimas. Se eu recebo grandes quantidades de radiação, seja uma grande quantidade de raio-x ou pouca quantidade de raio gama que seja, diretamente no meu corpo, as minhas células vão começar a se desmembrar, se desintegrar, e aí, consequentemente, eu acabo morrendo. Essas pessoas que recebem grandes quantidades de radiação, elas começam a ter problema de pele, problema nas mucosas intestinais, nas mucosas internas do corpo, sangramento, depois isso passa para dor, para falência de alguns órgãos internos. Por quê? Esses órgãos, eles estão se desfazendo, eles estão se deteriorando. Por que eles estão se deteriorando? Porque eu tive um efeito ionizante muito grande da emissão de radiação e eu estou puxando os elétrons desses átomos de uma vez e desligando as minhas moléculas, separando os átomos das moléculas, deixando eles em átomos separados. Aí eu começo a desmanchar as moléculas do meu corpo e começo a morrer. Tá? É por isso que a radiação ela é tão perigosa. Beleza? Com relação à definição de radiação, de raio-x, de raios gama, e aí vale, galera, que, como eu falei anteriormente, partículas alfa e partículas beta não são tão nocivas para o nosso corpo. A beta, especificamente, em grande quantidade, pode trazer algum dano, tá? Agora, os raios gama, a gente tem que estar longe, porque os raios gama são os raios que
matam a gente a médio prazo, longo prazo, de maneira lenta e dolorosa, tá? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero fazer 2 perguntas, professor. Vamos lá, se eu souber eu respondo, se não, eu pesquiso. Qual a diferença do raio-x normal para o raio-x contrastado? Raio-x normal. Que é o raio-x que a gente vai e faz normal, porque onde eu faço estágio tem um raio-x contrastado. Aí eu fiquei com dúvida, porque parece que ele é diferente. Tá, é que é tipo assim, ó. Eu já ganhei o que você quer falar. É o seguinte. Tem uma técnica. O raio-x normal é esse raio-x aqui, ó. Do qual eu emito ondas de raio-x. Essas ondas de raio-x, elas interagem com os meus ossos. Quanto maior for a interação, mais nítida é a imagem que eu gravo na minha chapa. Agora, quanto menor for a interação, como é, por exemplo, a questão de alguns órgãos, pele, músculo, coração, menor é a quantidade de interação que eu tenho com esses órgãos, menos eu gravo essa imagem na chapa, tá? Quanto mais denso for o tecido, mais nítido sai a gravação na chapa. Quanto menos denso, menos nítido sai. Esse aqui é o raio-x comum. O raio-x contrastado é o seguinte: eu vou ejetar, por exemplo, aqui vamos supor que eu tenha aqui uma circulação arterial X, tá? Ela é toda ramificadinha aqui, bonitinha. Aí depois ela vai dar origem a vasos menores e assim sucessivamente, tá? Tem uma técnica que agora eu não vou precisar se ela chama cintilografia. Acho que é cintilografia, se eu não me engano. Que eu bebo, eu faço a ingestão de um líquido colorido. Tá? Eu faço a ingestão de um líquido colorido. Esse líquido costuma ser nitrato de prata, qualquer substância que as ondas de raio-x elas vão conseguir interagir melhor do que se ela interagisse só com o tecido solto, com o tecido isolado, tá? Então, esse raio-x contrastado a pessoa ela bebe esse conteúdo, né? Ela bebe esse conteúdo que a gente chama de cintilante, ou no caso contrastante, ele vai para a nossa circulação. E aí, na hora que eu aplicar o raio-x, eu vou aplicar o raio-x num comprimento de onda específico, que eu vou conseguir enxergar esse conteúdo dentro do meu corpo. Ele vai estar fluindo pelas minhas artérias, pelas minhas veias, tá? E eu vou conseguir enxergar esse conteúdo no meu corpo. Esse exame, esse raio-x contrastado, ele é muito utilizado para eu detectar patologias cardiovasculares, para eu observar se o doente tem alguma oclusão arterial, alguma oclusão venosa, se o fluxo sanguíneo está normal, se deu alguma coisa anormal no fluxo sanguíneo. Entendeu? Então, o raio-x normal é o raio-x que eu só emito as ondas, ele interage com os meus tecidos, e aí tecidos mais densos aparecem melhor, tecidos menos densos aparecem piorzinho. Agora, desses tecidos menos densos, quando eu quiser estudar eles, quando eu quiser tirar uma radiografia deles, eu preciso fazer a ingestão de um conteúdo cintilante, ou do conteúdo que a cor se destaca. Não a cor especificamente, o componente do conteúdo se destaca. Por exemplo, nitrato de prata é uma substância que na hora que ele vai para a minha corrente sanguínea, ela é muito densa. Então, na hora que o raio-x passa por ela, ele consegue interagir bonitinho, igual ele interage com o osso, tá? E aí, consequentemente, tendo esse tipo de interação, eu consigo saber como que tá aquele tecido.
Se eu não tomar essa substância, o raio-x passa direto pelo tecido e aí fica igual ao nosso raio-x normal aqui, ó. Eu tenho outros órgãos, tenho o pulmão, tenho outros órgãos aqui que eu não consigo enxergar direito, entendeu? Então, essa raio-x contrastante é um raio-x que eu faço tomando uma substância para enxergar tecidos moles, na maioria das vezes, estruturas do sistema circulatório. Deu para pegar mais ou menos? A pergunta eu fui fazer um raio-x uma vez, eu tenho um piercing na sobrancelha, ele é de aço cirúrgico. E ele pediu pra tirar. Só que ele não me explicou o porquê. Tipo, tem algum problema? Causa alguma coisa no corpo? Só, acho que falhou um pouco o áudio aqui. O que você tem cirúrgico? Eu tenho um piercing na sobrancelha, que ele é de aço cirúrgico. Aí na hora de fazer o raio-x, ele pediu pra retirar. Tem que tirar porque a onda do raio-x vai interagir com o piercing. E aí é igual quando a gente vai aplicar ultrassom. Lembra que quando a gente vai aplicar ultrassom, eu não posso aplicar perto de estruturas metálicas, senão eu posso gerar superaquecimento? O piercing é a mesma coisa. Eu estou emitindo uma onda com uma quantidade de energia maior. Tá? Como efeito secundário, eu posso ter a geração de calor dessa onda. Então, toda vez que a gente vai fazer radiografia, a gente tira a roupa, fica com uma roupa especial, tira piercing, tira tudo, porque senão ele interage com aquele piercing, e aí na hora ele pode não queimar seu rosto, mas a médio e longo prazo ele pode trazer danos para o seu tecido. É assim, eu também fiz uma ressonância, ele pediu até para tirar de titânio, perguntou se eu tinha placa também. Aí A gente vai falar daqui a pouco, mas eu consigo fazer em diferentes quantidades de onda, diferentes aplicações, vários exames utilizando raio-x. É tudo raio-x. A radiografia é o mais simples, que eu só emito a onda crua e nua na direção da pessoa e bato uma foto atrás dela. Mas, por exemplo, a ressonância também é uma foto, o DEXA também é uma foto, só que é uma quantidade, uma aplicação diferente do raio-x. Mas o mecanismo é o mesmo. É uma onda com uma grande carga de energia que eu estou emitindo na sua direção. Se eu tiver elementos metálicos, essa onda vai interagir com esses elementos metálicos, vai superaquecer e isso pode te prejudicar na hora ou depois que você fizer o exame. Por isso que você tem que tirar. Além disso, dependendo do exame que eu for fazer, no caso, a ressonância magnética, eu tenho uma questão que na ressonância mesmo, eu tenho vários ímãs no mecanismo do equipamento para poder direcionar a minha radiação. Então também tem isso. Dependendo do exame que eu vou fazer, como é o caso da ressonância, se eu tiver com algum equipamento metálico, esse ímã vai puxar esse equipamento metálico e obviamente vai me machucar. Vai tipo assim, você tá aqui, o negócio sai do seu rosto e cola na parede da ressonância. Porque eu tenho um conjunto de ímãs. Aí assim, o entendimento do equipamento, eu vou ficar devendo um pouco, eu posso pesquisar para uma outra situação, porque aí eu não vou saber tecnicamente como o equipamento de ressonância funciona. Mas ele tem um campo eletromagnético na direção de onde eu vou aplicar o raio-x para que saia lá no computador a imagem certinho de várias fatias do seu corpo, tá? Então, na ressonância tem outro fator. Além da aplicação da onda, o teu adereço metálico, ele pode interagir com equipamentos e assim, o equipamento pode atrair aquilo e aquilo pode machucar seu rosto. Mas machucar mecanicamente, arrancando do seu rosto. muito obrigada por explicar, professor. Tamo junto. O que mais, galera? Tranquilo por enquanto? Bom, vamos falar então dos raios-x especificamente. Eu tenho vários tipos de radiação, como eu mostrei anteriormente, mas pra gente agora, enquanto fisioterapeuta, interessa falar mais de raio-x. Por que interessa mais falar de raio-x? Porque é a radiação que nós vamos ter contato, é a radiação que nós vamos efetivamente observar no nosso dia a dia enquanto clínicos, tá?
Bom, os raios-x, eles se propagam de maneira muito rápida, ou seja, na velocidade da luz, e se propagam sempre em linha reta. Algumas aplicações do raio-x, eu não desvio efetivamente por campo elétrico ou por campo magnético, tá? Então eu consigo aplicar o raio-x numa linha reta. O aparelho de ressonância magnética, ele tem um componente eletromagnético em torno de si. Só que aí, mais uma vez, eu preciso sentar e estudar o aparelho para ver como o aparelho funciona, para explicar qual que é a função daquilo. Vai interagir de alguma forma com os tecidos, tá? Mas o raio-x normal, como é esse da foto, que é o que a gente mais faz no médico, quando eu emito as ondas de raio-x, ela é emitida reta no espaço. Eu mando várias partículas para cima da pessoa. Essas partículas, elas atravessam as estruturas do corpo da minha pessoa e conforme ela demora para atravessar a estrutura corporal da minha pessoa, ela vai gravando a imagem na chapa atrás dela, tá? É essa interação que eu estou tanto falando para vocês. Quando eu tenho tecidos moles, a partícula passa mais fácil. Quando eu tenho tecidos mais rígidos, mais duros, ela passa também, mas ela demora um pouco mais para passar. E é nessa que eu consigo ter a minha radiografia. Quando eu falo na emissão de raios-x, eu estou falando na emissão de ondas com partículas radioativas, tá? Como essas partículas, elas não possuem uma massa definida, elas vão possuir mais energia, essa energia interage com os nossos corpos especificamente, tá? E aqui tem um ponto interessante. Quando eu emito o raio-x, é como se eu desse um sustinho nos elétrons do meu corpo, tá? Eu não arranco o elétron no meu corpo. Mas o raio-x, ele tem efeito ionizante, tá? Quando ele passa pelos meus tecidos, ele entra em contato com os elétrons desse tecido. Quanto mais denso, quanto mais forte, mais rígido, mais grosso é o meu tecido, mais elétrons eu tenho, porque eu tenho mais moléculas, consequentemente eu interajo com uma quantidade de elétrons maior, eu tenho um efeito ionizante maior. Quanto mais mole é o meu tecido, menor é o meu efeito ionizante, tá? Então, na hora, diferente do que eu estava falando aqui, ó, do efeito ionizante que mata, não era aqui, era na outra, aqui, ó. O efeito ionizante do raio-x, em doses seguras, em doses normais, ele não mata, desde que eu utilize numa quantidade adequada. Eu acho que você tem que fazer exame de raio-x periodicamente, a cada, sei lá, 6 meses, a cada 1 ano. Acho que a cada 6 meses que você pode fazer de um exame para o outro. Por quê? É uma dose baixa. Vai ter uma quantidade baixa de ionização sobre os meus tecidos. Se eu chegar e começar a fazer raio-x todo dia, aí eu vou ter uma ionização grande com os meus tecidos, essa ionização vai mexer mais com os elétrons das moléculas dos meus tecidos, consequentemente, essa ionização tende a fazer mais mal para mim, beleza? Como eu falei anteriormente, o raio-x, ele gera uma estimulação de substâncias fluorescentes, no sentido de ele vai ter efeito ionizante nessas substâncias, e esse efeito ionizante faz com que as substâncias apresentem um maior tipo de cor, ou apresentem uma reação que na hora que eu faço a grafia, na hora que eu registro a imagem, registro a foto, essa interação aparece de maneira mais destacada. Vamos voltar, por exemplo, do raio-x comum e contrastado. O raio-x comum, eu emito o raio-x, ele interage com os meus tecidos mais densos, a imagem sai mais destacada que tecidos menos densos. No raio-x em contraste, ele vai interagir com a substância que eu ingeri, e aí onde aquela substância tiver, ele vai captar, vai interagir, vai colorir, vai sair na minha imagem, tá? Ó, e aqui tem platino, cianeto de bário e sulfato de zinco. Eu não lembro do raio-x contrastado da substância, eu acho que é sulfato de prata. Eu não lembro, mas eu tomo uma substância justamente que vai ter uma maior interação com o raio-x, e aí, consequentemente, na hora que eu for olhar a imagem,
Eu consigo ter um panorama legal se aquele tecido está funcionando direito ou não, se ele está ocluído ou não, se tem alguma coisa errada ali ou não. Como eu falei para vocês anteriormente, tanto o raio-x quanto o raio gama pode fazer mal para os meus tecidos. Raio-x menos, porque ele carrega menos energia consigo, raio gama é veneno. Então, mas raio-x em excesso, eu posso ter um efeito ionizante grande nos meus tecidos e isso pode fazer mais mal para os meus tecidos. Bom, densidades radiológicas. O que é densidade? Quanto maior for a quantidade de matéria presente no meu tecido, maior a densidade desse tecido. E aí, consequentemente, quanto maior a densidade do meu tecido, mais difícil é a interação do raio-x com aquele tecido. E aí, melhor o raio-x fica gravado. Aquele tecido fica gravado. Por exemplo, o tecido ósseo. Aqui a gente vê nas costelas que o tecido cartilaginoso das costelas também aparece, mas aparece mais fraquinho. O coração aparece nessa radiografia, o diafragma aparece aqui embaixo. Algumas vias de brônquios e bronquíolos também aparecem, inclusive o raio-x é muito utilizado para diagnóstico de doenças pulmonares crônicas não obstrutivas. Doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Não é crônica não obstrutiva, é obstrutiva crônica. Inclusive, vocês apresentaram um seminário sobre isso. E aí o que acontece? Qual que é o esquema do raio-x? Quanto maior o peso atômico, mais difícil do raio-x vazar aquele corpo. Tá? Então, quanto mais o átomo for denso e pesado, mais difícil é do raio-x interagir com ele e gerar efeito ionizante nele. Tá? Quanto maior a espessura do tecido, maior a dificuldade do raio-x ultrapassar. Como eu falei para vocês, quanto mais grosso é o tecido, quanto mais preenchido, mais difícil do raio-x passar. Quanto mais fino o tecido, mais fácil o raio-x passa. Quanto mais denso é o tecido, maior a força de penetração que ele vai ter que ter para ultrapassar aquele tecido, porque o tecido ele é mais resistente, que é o caso do osso. O osso ele tem uma espessura grande, ele é grosso, e ele é denso, ele é extremamente preenchido por minerais e outros materiais presentes no meu tecido ósseo. Tá? Então, na hora que eu dou a radiografia, tecidos mais densos ou mais espessos aparecem melhor, e tecidos menos densos ou menos espessos não aparecem tanto. Os contrastes positivos, ou seja, as estruturas que aparecem no meu raio-x, eu vou chamar de estruturas radiopacas ou radiopacos. Tá? Opaco de não estar deixando a onda de raio-x atravessar, vazar sobre aquela estrutura. Agora, quanto mais transparente for, eu vou chamar de radiolucente, ou seja, um contraste negativo. Bom, não, perdão. Deixa eu... Eu tô muito doido de café, que eu tomei café pra caramba agora à tarde. É o contrário, gente. É o contrário. Contraste positivo, eu vou chamar de estrutura radiopaca. O contraste positivo é justamente o contraste do qual eu vou ter uma forte interação do raio-x e ela vai ser destacada na minha imagem. O contraste negativo é o que eu chamo de radiolucente, que é justamente o que eu não estou vendo. Tá? Bom, como funciona o raio-x? Eu coloco um material atrás de mim, me posiciono na frente do equipamento raio-x e ele emite várias ondas de radiação, no caso de raio-x, na minha direção. E aí, essas ondas vão interagir com os meus tecidos. Quanto mais difícil for para eu interagir, o meu tecido interagir com essa onda, as imagens sairão brancas ou radiopacas. Tá? Que era o que eu falei anteriormente, que eu acabei confundindo. Então, radiopacas são as estruturas que aparecem
na foto do raio-x. E radiolucentes são as estruturas que não aparecem. As estruturas radiopacas, ou elas são mais densas, ou elas são mais espessas, são mais grossas, mais preenchidas com tecido, com material. Beleza? E aí, claro, a radiografia comum, o raio-x comum, vai me fornecer uma imagem em 2 dimensões, tá? O que é uma imagem em 2 dimensões? O que é dimensão? Dimensão é lado. Lado, qualquer lado. Se eu tenho uma figura em 2 dimensões ou bidimensional, é uma figura que ela é apresentada em 2 lados. No caso, vertical e horizontal. Né? Quando, antes de muitos de vocês nascerem, quando começou a aparecer o PlayStation 1, a gente que jogava Super Nintendo, Mega Drive, notava uma diferença. Por quê? No Super Nintendo e Mega Drive, os jogos eram em 2D, em 2 dimensões, ou seja, eu via o Mario pulando de um ponto para outro, mas no Mario, a foto do Mario só aparecia um traço vertical e horizontal. Aí, quando passou para o Play 1, quando passou para o Nintendo 64, eu conseguia ter também um traço transversal, ou seja, eu não via só direita, esquerda, em cima e embaixo, eu conseguia ver na frente e atrás do personagem, tá? Então, quando eu falo de uma imagem bidimensional que é gerada pelo meu raio-x, é justamente uma imagem que vai ser apresentada em 2 lados. No caso, o lado vertical e o lado horizontal, que é o que nós temos como foto. Eu não tenho noção de profundidade do raio-x. Todas as imagens que utilizam raio-x, né, todos os exames que utilizam raio-x para produzir imagens, todos esses exames, eles vão apresentar imagens bidimensionais, ou seja, em 2D, 2 dimensões. Quando que eu começo a ter exame diferente? Quando eu começo a aplicar raio-x de jeito diferente, para que eu possa ter novas imagens em 2D, só que essas imagens possam aparecer de várias outras partes do meu corpo. Tanto é que, quando eu vou, por exemplo, fazer uma ressonância, o raio-x, na hora que eu tiro o raio-x comum, a radiografia normal, aparecem as estruturas do qual o raio-x interagiu, e beleza. Então aparece a cabeça, aparece o ombro, aparece o tórax, aparece o braço, belezinha. Quando eu vou fazer uma ressonância magnética, ou uma tomografia, aparecem vários pedaços do meu corpo, aparecem várias fatias. Pode ser de frente para trás, pode ser de cima para baixo. Mas eu vejo várias fatias. Por quê? Eu não consigo fazer uma imagem 3D, eu não consigo fazer uma imagem com perspectiva de profundidade. Mas eu consigo fazer várias imagens mostrando vários segmentos diferentes do corpo e, consequentemente, me dando uma noção tridimensional do corpo do meu paciente. Tá? Até aqui, como o raio-x é liberado, é disparado e como ele interage com os tecidos. Alguém tem alguma dúvida? Não? Vamos lá, então. Para que eu utilizo o raio-x na minha vida, então? Na área médica, eu vou utilizar para fazer a detecção para fins de diagnóstico, para exame. Alguém aqui já fez, não precisa falar a finalidade, mas alguém aqui já fez tomografia? Tomografia computadorizada? Eu já, prof. Na tomografia, como que aparecia
como que apareciam as imagens, enfim, do teu exame? Não precisa dizer para que era o exame, mas enfim, como que você via a imagem? Você via um segmento inteiro do corpo? Você via várias fotos? Você via da frente para trás, de baixo para cima? Como é que era? Professor, na verdade, eu fiz da cabeça tomografia. Eu não vi as imagens na hora em si. Não, mas o exame você tem. Sim. Então, e como é que aparece no exame? Aparece assim, ó? Uma foto única, pá? Ou não, aparece diferente? É meio diferente, professor, não é assim mesmo. Mas diferente como? Aparece mais detalhes, menos detalhes? Sim, apareceu mais detalhes. Ok, tranquilo. Então, galera, alguém aqui tem parente que tem osteoporose? Familiar, conhecido, vizinho, sei lá. Não? Alguém já ouviu falar no exame chamado densitometria óssea? Não também? Ok. Bom, a gente vai comentar daqui a pouco, então, a gente traz essa questão. Então, para que eu utilizo o raio-x, né, na minha vida clínica aqui? Eu utilizo o raio-x para diagnóstico, tá? Então, por exemplo, eu consigo utilizar em osso para gerar imagem do meu osso, né, quando eu tenho fratura, quando eu tenho algum problema de crescimento, mas principalmente fratura, e aqui percebam que nesse raio-x a pessoa teve várias fraturas na fíbula, na tíbia, em diferentes segmentos, né, pelo menos. Quer dizer, aqui teve uma fratura cominutiva e aqui uma fratura oblíqua. Nossa senhora, pancada, hein? E aí nessas fraturas aqui, nós vimos que a pessoa colocou o equipamento para fixar os fragmentos da fratura e ele aparece na nossa foto também. Por quê? Porque ou ele tem uma grande quantidade de... nesse caso, é porque o peso atômico dele é maior. Mas, consequentemente, é um material denso, um material rígido, que os raios-x interagem com esse material e, consequentemente, acabam gravando melhor na foto do raio-x essas estruturas em relação ao osso, apesar que o osso aparece muito bem na imagem. Pulmão. No pulmão, quando eu tenho alguma doença, um câncer, uma pneumonia ou qualquer outra doença que seja, eu tenho estruturas espessas, estruturas grossas presentes no meu pulmão. Estruturas espessas, estruturas grossas. E aí essas estruturas, quando eu faço a radiografia, aparecem de maneira destacada no meu pulmão. Eu tenho um outro exame também chamado densitometria óssea, que é um raio-x também, só que eu aplico, faço uma dupla absorbância de raio-x, ou seja, aplico o raio-x em dois feixes distintos, e aí, consequentemente, esse raio-x ele me dá não só a imagem do osso, mas ele também me dá a composição desse osso. Se esse osso tem mais ou menos minerais, tem mais ou menos cálcio, tá? Que é nessa densitometria óssea é o que nós chamamos de DEXA, tá? O nome do exame é DEXA. Bom, quando eu tenho ferimento por arma de fogo, pelo projétil da arma de fogo ser denso, espesso, eu consigo localizar esse projétil no meu corpo. Beleza? Bom,
Então, quando eu vou fazer o exame de raio-x, eu preciso tomar alguns cuidados, tá? Ou quando eu vou estar perto de algum exame que envolva raio-x. Primeiramente, eu preciso estar utilizando avental e luvas plumbíferas. Alguém sabe o que é um objeto plumbífero? É de comer? Ó, dá para comer, não vai fazer bem, mas dá para comer, dá para comer. Não conheço. Dá para comer. O Paulo, até agora o Paulo não tinha aparecido, falei, quer ver? O Paulo não veio na aula da última aula, despediu o desenho bosta, o Paulo não tá. Falei, Eu entrei um pouco atrasado, mas eu tô desde as 8 aí, não. 8 horas, é. foi quando começou a aula também, né, cara? Eu entrei atrasado um pouco. Não, tamo junto. Plumbífera. Plumbífera é a substância que tem plumb, tá? Que é a tradução em inglês para chumbo. Chumbo, em inglês é plumb. O chumbo, ele é um material extremamente denso e espesso e ele impede a passagem de radiação. Ele protege contra a radiação. Então, quando eu falo que a luva ou o avental é plumbífero, quer dizer que ele tem uma camada de chumbo revestindo o seu tecido, para evitar que eu tenha a passagem de radiação. E sim, em pequeníssimas quantidades dá para comer chumbo. Faz mal na circulação, mas respondendo, dá para comer chumbo, sim. Mas material plumbífero é um material que é revestido por chumbo. Então a galera que faz o exame de raio-x, a galera precisa usar um avental revestido de chumbo. Aí eu preciso usar avental, luva, protetor da tireoide, tá? Protetor gonadal, ou seja, protetor de órgãos genitais. Por que protetor de órgãos genitais? Porque os nossos órgãos genitais estarão expostos à radiação dos raios X. E eu não preciso de uma quantidade muito grande para afetar os meus órgãos gonadais, ou seja, para afetar ovário e útero nas mulheres e para afetar os testículos nos homens, tá? Tireoide também, por quê? Porque a tireoide ela vai ser um órgão que vai ser um dos primeiros órgãos a serem afetados pela radiação, tá? Pela radiação. Tanto é que nessa série, não dando um spoiler da série, isso aqui é história também, eu não sei até onde contar a coisa da história é spoiler, mas enfim. Na União Soviética, quando teve o acidente nuclear de Chernobyl, a galera estava consumindo muito iodo, né? E consumindo iodo justamente por quê? Porque o iodo é uma das substâncias base para a fabricação dos hormônios tiroidianos, T3 e T4. Então, consumindo iodo, eles tentavam garantir o funcionamento da tireoide e impedir que a pessoa parasse de produzir hormônio e tivesse qualquer outra afecção metabólica, que senão já é o próprio contato da radiação consigo. Então, para eu trabalhar com raio-x, eu preciso ter avental e luva plumbífera, protetor de tireoide, protetor gonadal aqui embaixo, óculos especial, um biombo também com estrutura de chumbo na minha frente, tá? Eu preciso, periodicamente, a cada 6 meses, fazer um controle hematológico para identificar variações no meu sistema sanguíneo referente à exposição à radiação. Dosímetro, tá? Eu tenho dosímetro, eu tenho um aparelho que consegue medir a radiação. Só que aí, qual que é a unidade de medida da radiação, gente? Cara, eu não vou lembrar se é GY ou se é Röntgen. Porque eu vi isso aqui na série, e tem de fato na natureza,
Mas hoje em dia eles falam muito de GY, quando vão falar de altas quantidades de radiação. Tá? Eu acho que é GY. Mas Röntgen era muito utilizado também antes para quantificar a quantidade de radiação presente no ambiente, presente no espaço. Então, o meu dosímetro, ele vai identificar em Röntgen ou vai identificar em GY a quantidade de radiação presente no lugar que eu tô, né? E aí, consequentemente, para me alertar, me proteger. Mas, já que, sei lá, se você for exposto uma vez à radiação, a radiação vai gerar efeito ionizante no seu corpo, independente. Bom, quando eu vou fazer a aplicação do raio-x também, eu posso conversar com o cliente para que ele ajude de alguma forma a bloquear ou a direcionar a aplicação do raio-x. E aí, no caso, eu utilizo maior frequência e menor intensidade do meu raio-x. Frequência? Maior tensão das ondas, né? Kilovolts, e menor intensidade do meu raio-x, dado em amperes, miliamperes. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? E aí, é claro, todas essas roupas plumbíferas que eu estou falando são roupas específicas para me proteger da emissão de raio-x, para me proteger da emissão da radiação dos raios-x. Tranquilo? Bom, aqui eu tenho um exemplo da tomografia computadorizada, tá? Eu faço a emissão de raios-x, só que eu faço várias emissões segmentadas desse raio-x para que eu possa ter os mais diferentes aspectos da estrutura que eu estou estudando. Então ele começa de um lado, ele vai registrando as tomografias de um lado do meu cérebro, de um lado do meu corpo, e aí depois ele vai batendo várias fotos como se ele fosse fatiando o paciente. Por isso que a gente fala que é uma imagem em 3 dimensões do paciente. Por quê? Porque ele bate várias fotos como se eu tivesse fatiado a pessoa em vários pedacinhos para poder olhar dentro da pessoa o que tem em cada lugar e como tem, tá? A tomografia computadorizada, ela é um tipo de raio emitido que consegue interagir legal com os tecidos do meu paciente. A gente estava aqui anteriormente falando que o grande problema era a galera não ter tecidos com tanta densidade, e aí, consequentemente, o raio-x não interage tanto, passa direto e não sai na foto. Na tomografia computadorizada, eu vou fazer uma aplicação diferente. Eu vou aplicar numa dose e aplicar de um jeito que vai aparecer parte a parte do meu paciente posteriormente, beleza? A tomografia pode identificar lesões, fraturas ou traumas, e aí principalmente trauma, né? Trauma e lesão, principalmente quando é tecidual, é interessante que eu faça a tomografia para que eu possa observar, sem ser de maneira invasiva, sem ser fazendo um corte na pessoa, mas que eu possa observar como está determinada estrutura, como está determinada determinada parte do corpo do meu paciente, tá? Aí aqui outra diferença razoável, o raio-x, na hora que eu bato a foto do raio-x, ele me gera uma foto só. Por exemplo, se eu tiver de frente, ele bate a foto só de frente. Se eu quiser saber de lado como é que eu tô, eu preciso virar de lado e mandar ele bater essa foto. A tomografia computadorizada não. Ela dispara uma sequência de fotos, e essas fotos pegam de um lado, cruza até o outro lado da minha cabeça, tá? E tá aqui a máquina da tomografia computadorizada, que muita gente tem claustrofobia de entrar dentro dela, e é por isso que eu não posso entrar dentro dela com objeto metálico, senão os ímãs que estão aqui na extremidade atraem esses depósitos metálicos, e aí, consequentemente, eu posso me machucar o paciente. Ou então, se for, por exemplo, uma prótese metálica, eu não atraio, mas a prótese vai esquentar, vai doer e vai prejudicar o meu paciente. Aqui outros exemplos de tomografia computadorizada, tá? Aqui no caso, eu tenho um corte transversal,
E aqui eu já tenho cortes frontais e cortes laterais. Gero também imagem em 3 dimensões mais coloridas utilizando tomografia? Também gero. Se eu quiser, eu gero tranquilamente. Mamografia. Mamografia, ela segue o mesmo princípio do raio-x, né? Eu ia comentar ela no começo, né? Mas enfim, vamos aproveitar agora. A mamografia, diferente do raio-x, ela tem uma interação maior de radiografia com os tecidos corporais, utilizada para diagnóstico, principalmente porque ela detecta melhor tecidos moles, tá? Ainda que nos seios eu tenha uma densidade maior desses tecidos, mas ela detecta a quantidade maior de tecidos moles, e nesses tecidos moles, os tecidos que mais se destacam, que mais brilham, podem ser os cânceres, que a gente tenta diagnosticar na mamografia, que aí no caso seria o câncer de mama. Beleza? E aqui temos a densitometria por emissão de raio-x de dupla energia, o DEXA, tá? O DEXA é o quê? É um aparelho que ele vai emitir 2 feixes de raio-x ao mesmo tempo na pessoa. A pessoa deita aqui no aparelho e ele vai emitindo esses feixes de raio-x. Nesses feixes, quer dizer, no aparelho eu coloco dados a respeito da idade, sexo e altura da pessoa. E quilos também. Quilo, idade, altura, sexo e peso. Por quê? Ele vai fazer uma estimativa da quantidade de massa que essa pessoa tem, vai passar o braço mecânico aqui do DEXA, e aí conforme ele vai passando esse braço mecânico, ele vai vendo a quantidade de ossos, a quantidade de músculo, a quantidade de gordura que essa pessoa tem, e consequentemente vai dando esses percentuais no exame. Quem tem osteoartrose, osteoartrite, faz exame no DEXA. Tem que fazer exame no DEXA. Por que tem que fazer exame no DEXA? Tem que fazer exame no DEXA porque o DEXA vai detectar a densidade mineral óssea. O que é a densidade mineral óssea? A quantidade de minerais presentes na matriz extracelular do osso do meu paciente. Então, quanto maior for a densidade mineral óssea do meu paciente, mais saudável ele está. Por quê? Porque se eu detecto densidade mineral óssea, né, ou seja, a quantidade de mineral no meu osso, se tem bastante densidade mineral óssea, meu paciente está bem, não está perdendo massa óssea. Se tem menos, aí o meu paciente está arriscado a ter osteoporose ou outra doença que prejudica a estrutura óssea, e esse paciente pode cair, pode vir a se machucar e inclusive ter uma fratura, um tombo bobo, tá? Além disso, a densitometria por emissão de raio-x de dupla energia, ela consegue enviar também dados acerca do percentual de gordura corporal, de massa magra, de água, de líquido extracelular, vários parâmetros, tá? É um padrão ouro que eu utilizo para avaliar os meus pacientes, beleza? E aqui, galera, dúvidas? Nadinha? Suave? Já acabamos a aula. Bom, pessoal, então, o que eu tinha para falar de biofísica neste semestre foi isso. Foi só isso, tá? Quarta que vem, Paulo e Isadora não tem aula, seminário de fisiologia, vocês voltam no dia 17, que aí é o seminário de biofísica, beleza? Galera que vai apresentar seminário daqui a pouco. Beleza. Galera que vai apresentar seminário daqui a pouco, preparem a apresentação, preparem o seminário. E restante da galera, a gente vai para o recreio agora, tá? Depois a gente volta para acompanhar o primeiro seminário de fisiologia humana. Então, ao Paulo e a Isadora, eu dou aquele abração. Paulão já tá quebrando já, Paulão? Eu tô nada, amanhã tem jogo. Tá na concentração. Tem jogo, hein?
Ah, tá na concentração, Paulo. Ai, que jogador exemplar, rapaz. Isso é um jogador exemplar. Rapaz do céu. Aí sim. O Paulo daqui a pouco tá disputando Liga Paulista de futsal, cara. Handball, professor. Não, mas tranquilo. Então, bom final de semana e abração pra vocês. Bom jogo amanhã e domingo, Paulão. Tamo junto. Valeu. Até sexta de manhã. E o restante da galera, bora pro recreio, bora comer alguma coisa, bora fazer um xixi, que depois do recreio tem seminário de fisiologia. Então, galera, abração, até daqui a pouco, tamo junto.